Olá, sejam bem-vindos. Este é um tutorial da mágica do baralho Bisoté. Este tutorial eu vou ensinar a vocês 30 mágicas com o baralho Bisoté. São mágicas bem fáceis de fazer. A dinâmica desse baralho é uma dinâmica muito simples. Vocês vão se divertir bastante. Bom, essa primeira é a introdução, o primeiro vídeo de introdução, explicando como funciona o baralho, como que ele é montado, para que você tenha uma eficácia maior com o seu baralho. É muito importante observar por que esse baralho chama-se baralho Bisoté. Baralho Bisoté porque ele tem dois cortes laterais, por isso chama Bisoté. Ele é bisoteado de um canto ao outro e do outro lado da mesma forma, deixando a carta bifurcada com uma extremidade mais larga, diminuindo, deixando mais estreito, e na outra ponta uma extremidade mais estreita. Todas as cartas estão nesta posição. O que acontece? Quando eu pego qualquer carta deste baralho e inverto ela ao contrário, ela fica sendo a única carta sobressalente no baralho. Se você der um close aqui, você vai perceber que temos uma única carta para fora do baralho, que está com a parte maior, mais larga, virada ao contrário na extremidade mais estreita. Então, se eu passar os meus dedos na lateral do baralho, fica muito fácil retirar a carta escolhida. Bom, isso tem que estar com o baralho, todas as cartas na mesma posição. Todas elas têm que estar no mesmo ângulo para que a mágica aconteça. Existem outras mágicas que eu vou ensinar passo a passo nos outros vídeos, que não é necessário isso, tem que ter uma preparação prévia anteriormente. Mas de início o seu baralho tem que estar todas elas no mesmo ângulo, com o corte do mesmo lado. Esse chama-se baralho Bisoté. Bom, quando você pede para o espectador escolher uma carta, a carta realmente pode ser escolhida livremente, sem nenhum tipo de force. Você não tem que forçar nenhuma carta. Qualquer carta pode ser escolhida. O legal desse baralho é que com esse baralho a pessoa pode embaralhar, a pessoa pode examinar o baralho, que não vai ver absolutamente nada, porque ela não tem noção que as cartas são cortadas laterais. Então a pessoa escolhe uma carta livremente. Nesse movimento contínuo é muito importante que quando o espectador pegar quaisquer carta e mostrar para os demais, você vai fechar o seu leque, e quando a carta for voltar para sua mão, você vai ter que estar atento para o lado que ela vai voltar. Geralmente ela volta para o lado que ela foi, aí você tem que pegar da mão do espectador e virar ela ao contrário. Como seus olhos já são olhos de mágico e você sabe a diferença da espessura da carta, o que vai acontecer? Espessura não, perdão, da largura da carta, o que vai acontecer? Você já vai de primeira ver que lado que ela está, se ela está com a ponta funilada para cima ou para baixo. Na sua mão vai estar sempre na mesma posição, a parte mais larga do lado do seu corpo e a parte mais estreita apontando para o espectador. Quando a carta for voltar, você tem que virar ela ao contrário, com a parte funilada para você e a parte mais larga para o espectador, ficando assim invertidas as posições. Quando você fechar a carta no meio do baralho, realmente ela pode ser embaralhada do jeito mais aleatório possível. Pode entregar para a mão do espectador para que ele faça o mesmo. O que acontece? A carta ela vai ficar sobressalente. Então automaticamente essa carta fica muito fácil de sentir com a ponta dos seus dedos. Automaticamente segurando com dois dedos na extremidade mais larga, você apenas passa os dois dedos na extremidade mais estreita, e a única que vai estar ao contrário vai sair deslizando para fora do baralho. Vamos fazer o movimento contínuo para que você veja como que é o movimento. Segura-se na extremidade mais larga. Do outro lado, pode ser com dois dedos. O importante é que você sinta a carne dos seus dedos pegar todas as cartas, não ficar procurando com a pontinha dos dedos. Coloca todos os dedos assim, ó, sentindo o baralho, e apenas retire arrastando a carta escolhida. Bom, esse é o movimento preciso. Você pode fazer isso com uma carta apenas, com duas, com três, com um baralho metade de um lado e metade do outro. Isso eu vou explicar nos vídeos decorrentes a este DVD. Bom, o principal, como eu disse, é realmente manter as cartas em ordem, na mesma direção, todas elas apontando para a mesma direção, porque todas as cartas pretas e todas as vermelhas são cortadas exatamente do mesmo jeito. Quando a pessoa escolhe a carta, lembre sempre de virar a carta da pessoa para ela ficar invertida das demais, achando assim muito fácil a carta escolhida. Outro movimento que os mágicos usam bastante é assim:
quando abre-se um leque e o espectador escolhe uma carta, na hora de fechar o leque, ele fecha o leque ao contrário. Isso ocasiona do baralho ser invertido totalmente. Aí ele também coloca a carta na posição original e ela já entra invertida também. Eu não gosto de fazer esse movimento, mas ela também está invertida. Eu prefiro pegar da mão do espectador, dar aquela leve examinadinha na carta, já vejo em que posição que ela está e eu mesmo inverto ela, porque é um ato tão simples que ninguém repara que eu estou invertendo não. Para eles é o meu estilo de trabalhar com o baralho. Então vamos agora para o primeiro vídeo contando a primeira mágica das 30 mágicas que eu ensinarei com o baralho Bizotê. No final vou fazer um último vídeo porque esse baralho é legal porque você também pode jogar qualquer tipo de jogo, pife 21, truco e nunca mais perder. Aí vou ensinar algumas habilidades para brincar com o titio, com o vovô, com a vovó, que é bem legal também. Vamos lá para o primeiro vídeo. Mágica de número 1 do baralho Bizotê. Chama-se Fato Concreto. É uma mágica bem bacana, vou ensinar ela no passo a passo aqui. Bom, você tem um baralho organizado, cartas pretas, cartas vermelhas, totalmente aleatório. Você pode embaralhar do seu jeito, pode embaralhar à vontade, do jeito brasileiro, mesclando as cartas, do jeito americano, se você puder treinar seria bastante bacana, chifrando as cartas. Elas estão todas bem misturadas. Peça para que o espectador escolha uma carta qualquer. Qualquer carta que o espectador escolher não faz diferença você saber ou não ela. Fecha-se o baralho, eles vão olhar a carta, mostre para todos, menos para o mágico. Quando você for colocar a carta, inverta ela ao contrário, para você localizá-la com facilidade. Você pode pedir tanto para o espectador embaralhar, ou você mesmo embaralha, do jeito mais honesto possível. Crie sua história, seu jeito de falar, sua mágica, que é muito importante. A história faz toda a graça da mágica. Mistura bem o baralho e diga, bom, eu vou tentar localizar sua carta aqui, ó, só que eu vou colocar as mãos para trás, vai ser tipo encontrando elas às cegas. E você vem aqui, ó, pelas suas costas e localiza exatamente a carta escolhida. O efeito visual é bem legal. Bom, como isso aconteceu? É claro que eu achei com facilidade, porque como eu disse, a carta virada ao contrário, ela fica sobressalente aqui, ó. Então automaticamente quando eu coloco a mão para trás, eu seguro, como eu disse no vídeo anterior da introdução, seguro toda a parte maior, mais larga, e com esses outros dois dedos eu apenas passo pelo baralho, saindo a carta escolhida. Então fica muito fácil nas costas fazer esse movimento. Para você que está praticando agora, começando agora, é interessante colocar a mão nas costas para que ninguém veja que você está fazendo isso. Porque de repente, se você fizer com muita vagareza, a pessoa vai ver que a carta está saindo do meio. Eu faço isso na frente do espectador e ninguém percebe. Ah, eu venho aqui e tiro exatamente a sua carta. Foi tão rápido que a pessoa não viu de onde saiu e é um efeito bacana também. Mas para quem está começando agora e vai começar a praticar, é interessante levar a mão nas costas e retirar a carta. E voltar com ela para frente mostrando que você encontrou sem ter que olhar para o baralho. O efeito visual é muito, muito legal. Vamos para a próxima mágica. Mágica de número 2 do seu baralho Bizotê. Essa mágica chama-se Cartas Inseparáveis. Você pega o baralho, mostra o espectador, pode abrir um leque na mesa assim, que é bem bacana, mostrando que todas as cartas estão absolutamente misturadas. Ok, você fecha o leque e pode embaralhar à vontade, ó. Peça para o espectador embaralhar, que é bem interessante, ele vai realmente ver que você não controlou nenhuma carta no baralho. Mostre que você tem habilidade com o baralho, praticando bastante, ó. Mostrando que realmente todas as cartas estão muito, muito bem misturadas, ok? Aí você coloca a mão para trás, que é o interessante no início. Se você não quiser, pode ser pela frente também, mas o interessante seria colocar as mãos para trás. Colocou as mãos para trás, você diga que aqui tem cartas inseparáveis e mostra que são o rei e a rainha de ouro. É bem interessante porque realmente forma-se um casal, são cartas inseparáveis. O efeito é bem bacana. Bom, como isso aconteceu? Previamente, de antemão, você coloca a dama em qualquer lugar do baralho invertida e o rei também, a única carta invertida. Então só temos duas cartas na posição invertida no baralho. Então elas ficam sobressalentes aqui, ó. É muito fácil de localizá-las. Pode embaralhar à vontade, não importa se elas vão ficar um pouco mais próximas umas com as outras. O importante é que elas estão bem embaralhadas. Aqui no caso eu tenho lá uma carta embaixo e outra em cima. Elas estão bem separadas. Se eu segurar sentindo todas as cartas, saem apenas as duas cartas juntas.
Então é muito importante o movimento ser rápido se você for mostrar de frente, sem pôr as mãos para trás. Agora, se você for colocar as mãos para trás, fica um pouco mais fácil. Apenas segure todo o plaquete de cartas, retira as duas e coloca sobre a mesa, trazendo as mãos para frente. E mostra que todas as cartas estão bem misturadas. É sempre bom mostrar a mágica bem limpa e chama-se, essas são as cartas inseparáveis. Se você quiser, você pode fechar o baralho e provar novamente que elas são inseparáveis. Pega a carta e coloca novamente. Ó, uma aqui, a outra um pouco mais acima, estão ou não estão separadas uma carta com a outra? Ó? Uma bem separada da outra, ok? Mostra de frente, assim, para a pessoa ver que realmente elas estão separadas. Aí você embaralha, mostra que realmente está muito bem embaralhado, ok? Bem bagunçadas as cartas. E aí você vem aqui num passe só e mostra que elas estão juntas novamente. Mais uma vez abre-se o leque e mostra que está tudo muito bem misturado. Cartas inseparáveis. Pode fazer isso como uma rotina, fazendo as duas ao mesmo tempo. Uma você tira por trás nas costas e a outra você tira de frente, mostrando que você está intercalando elas no meio do baralho. Treine bastante, é um movimento bem fácil de fazer. Vamos para o próximo vídeo. Mágica de número 3 do seu baralho Bisoté. Essa mágica chama-se separação instantânea dos ases. É bem legal o efeito dela, muitos mágicos utilizam ela. Bom, vou mostrar o efeito visual para você ver que é bem bacana. Você pega o baralho, apresenta o baralho na mesa aberta, mostrando que todas as cartas estão bem misturadas aqui. Todos verão realmente que está muito bem misturado. Você fecha o baralho, pode embaralhar à vontade. Pode pedir para o espectador embaralhar se ele quiser. Aí você diga, eu vou colocar a mão para trás aqui, ó, e vou fazer uma separação instantânea exatamente, olha lá, ó, dos 4 ases. Se faltar um, você já mostra que ele ficou no topo do baralho. O efeito é muito visual. O que você tem que fazer? Previamente você tem que pegar os 4 ases e colocá-los separados, invertidos a posição. Os 4 ases separados e invertidos. Deixa lá no meio do baralho, pode embaralhar à vontade. Quando você abrir o leque na mesa, todos verão que as cartas estão bem misturadas. Ok. Fecha-se o baralho, pede para o espectador embaralhar, ou você mesmo embaralha se ele não souber embaralhar, para não deixá-lo constrangido no momento. Embaralha bastante. Nas suas costas, como eu já disse, você vai segurar na extremidade mais larga e na mais estreita você vai puxar as 4 cartas. Ou você coloca ela no topo do baralho e conta 1, 2, 3, 4, ou já coloca as 4 viradas em cima da mesa e mostra o restante do baralho completamente misturado. Separação instantânea dos ases. Vamos para o próximo vídeo. Mágica de número 4 do seu baralho Bisoté. Chama-se a invertida. Essa mágica é muito simples de fazer. Na verdade todas elas são, porque você já sabe o conceito básico do baralho por ele ser funilado. Qualquer carta que você colocar invertida fica muito fácil de localizá-la. Bom, você vai mostrar que é um baralho misturado, cartas pretas e vermelhas para o espectador, e vai pedir para que ele selecione uma qualquer. Pode colocar um leque na mesa, a pessoa escolhe qualquer carta do baralho, ok. Mostra para todos da plateia, menos para você. Todos os espectadores podem olhar a carta, ok. Quando ela voltar para sua mão, você inverte ela ao contrário. E entrega o baralho para que o espectador embaralhe. Ele vai embaralhar do jeito mais honesto possível, do jeito mais aleatório. Quando o baralho voltar para sua mão, você já vai sentir automaticamente onde a carta está. Aí você vai levar as mãos desta forma, você tem que realmente levar a mão para trás nas suas costas para esconder o baralho. Porque você vai dizer, tem alguma carta invertida nesse baralho? Todos vão dizer, não. Pois bem, então eu vou tentar localizar a sua carta aqui e invertê-la no baralho. Você leva a mão para trás, acha a carta da pessoa, traga a mão para frente e mostra que agora ela é a única carta invertida no baralho, que é realmente a carta escolhida do espectador. É legal você também fazer uma variante dessa mágica, dá para fazer ela de uma outra forma. Você peça para que o espectador escolha uma carta qualquer, ele vai escolher qualquer uma, fecha-se o leque. É claro que agora eu também vou ver, só para vocês entenderem como funciona a mágica. Aqui está um rei de copas. Quando voltar, coloca ela invertida ao contrário, a extremidade mais larga para fora e a mais estreita para o corpo do mágico. Fecha-se, pode embaralhar à vontade, o espectador também pode embaralhar. Quando você colocar a mão nas costas, é muito importante. Vire a carta, retire ela, deslizando, vire ao contrário e coloca no meio do baralho.
Bom, você sabe nas suas costas que a carta está com as costas para cima e a face para baixo. Aí você pergunta, você prefere que sua carta apareça invertida com a face para baixo ou com a face para cima? Se ele disser, com a face para baixo, aí você abre o baralho ao contrário, mostrando que a carta dele é a única carta com a face para baixo. Se ele disser ao contrário, eu quero com a face para cima, então a única carta que vai aparecer com a face para cima é a do espectador. Essa variante é legal porque ele escolhe que lado que vai aparecer a carta, basta você inverter o baralho e fazer com que ela apareça ou com a face para cima, ou invertido todo o baralho e ela é a única com a face para baixo. Chama-se a invertida. Vamos para a próxima mágica. Mágica de número 5 do seu baralho Bisoté. Chama-se Como Acontece. Esse efeito visualmente é muito legal. Você mostra que você tem um baralho totalmente misturado, cartas pretas, cartas vermelhas, totalmente aleatório o baralho. Pode embaralhar, peça para o espectador embaralhar também, e peça para alguém dar um corte nesse baralho, em qualquer altura do baralho. A pessoa vai dar um corte, mais ou menos na metade. Aí você diga, bom, eu vou inverter aqui, cartas com face para cima e cartas com face para baixo, para virar uma verdadeira bagunça aqui, E realmente embaralha. É bom você treinar esse movimento de embaralhamento americano, porque elas se intercalam muito mais no baralho. Peça para que algum espectador embaralhe também e abre um leque na mesa. Você fala, bom, aqui está uma verdadeira bagunça, olha lá, várias cartas misturadas, cartas com face para cima, cartas com face para baixo, face para cima, face para baixo, totalmente bagunçado. De ambos os lados você mostra que realmente está uma verdadeira bagunça. Aí você fala, bom, se eu tiver só um pouquinho de habilidade, você vai levar a mão para as costas, esse movimento tem que levar a mão para as costas, e vai falar, bom, eu vou tentar agora, num movimento contínuo aqui, arrumar as cartas de forma aleatória. Aí você mostra que todas as cartas voltaram para a posição original e não temos nenhuma carta invertida. O efeito visual é bem legal. Todas elas organizadas novamente. Bom, como isso acontece? É muito, muito simples. Todas as cartas estão organizadas na mesma direção. Parte mais estreita direcionada para o público, parte mais larga direcionada para o mágico. Você vai pedir para que a pessoa dê um corte no meio do baralho. É muito importante você observar como as partes funiladas estão viradas para o público. Você vai inverter um baralho ao contrário, continua a parte invertida para o público, porém você vai levantar esse plaquete de cartas e vai virar ele ao contrário. Ou seja, a parte funilada vai ficar em cima do seu polegar. E esse aqui é a mesma coisa, a parte funilada em cima do polegar. Quando eu cruzo as cartas encostando polegar com polegar, vão se cruzar as partes invertidas, ou seja, a parte funilada desta mão direita vai estar apontando para a esquerda e a da esquerda apontando para a direita. Automaticamente, todas elas estão invertidas. Bom, quando você for separar as cartas, é muito importante que você aperte o baralho como se fosse um arco-íris, assim, envergando ele, segure em uma das extremidades e solte a outra extremidade. Para quê? Para que as cartas fiquem totalmente fáceis de ser retiradas. Ela sai liso, tranquilo, sem estar prensada, não fica nenhuma carta para fora. Bom, esse movimento você vai ter que fazer com as cartas invertidas de um plaquete para o outro. Ou seja, a parte funilada vai estar para cima, invertido face para cima e este com face para baixo. Automaticamente, quando você mescla as cartas, todo mundo verá que o baralho virou uma verdadeira bagunça. Carta virada para cima, carta virada para baixo, mostra de ambos os lados que o efeito é mais legal, fecha-se o baralho. Bom, se você deixar o baralho bem frouxo aqui assim, bem frouxinho na mão, fica muito fácil de quando você levar as mãos para as costas, todas as cartas saírem de um lado e do outro. Realmente todas elas saem com muita facilidade. É claro, tem que treinar um pouquinho esse movimento. Fecha-se o baralho aqui, mostra que todas elas estão invertidas para um lado e para o outro, uma verdadeira bagunça. Deixa o baralho bem frouxo na sua mão, segure em uma das extremidades com firmeza. Na outra extremidade você desliza, também segurando com firmeza. Vira o baralho ao contrário
nas suas costas e automaticamente abre-se um leque e volta o baralho para frente, ficando assim todas as cartas na posição original. Uma carta agora, no caso, ficou para trás aqui porque eu deixei uma carta invertida ao contrário. Bom, vamos fazer mais uma vez o movimento para ficar perfeito. Face para cima, face para baixo, lembrando que tem que estar a parte funilada apontando para cima de ambos os dedão. Mescla-se a carta do jeito americano, pode embaralhar à vontade, não tem problema algum. Quando você for separar as cartas, ela tem que estar bem frouxa para ficar fácil saírem as cartas nas suas costas, é claro, sem que ninguém veja esse movimento. Vira-se o baralho todo e abre-se um leque, mostrando que todas as cartas voltaram para a posição original. Num corte muito preciso, muito fácil de fazer. Basta praticar o movimentinho e você vai se divertir bastante. Vamos para o próximo vídeo. Mágica de número 6 do seu baralho Bizotê. Essa mágica é uma variante da primeira da mágica anterior. Bom, o que acontece? Esse efeito aqui eu utilizo muito nas minhas rotinas de rua, de comerciais. Consiste em mostrar um baralho totalmente misturado ao público. Todos verão que o baralho está totalmente misturado. Aí você diga para a pessoa: bom, marquem de cabeça quantos segundos eu levo para separar as cartas pretas das cartas vermelhas. Simbolicamente falando, é claro. E você vai começar a separar realmente manualmente. Uma preta, uma vermelha, joga a preta para cima, vermelha para baixo, pretas para cima, vermelha para baixo e assim sucessivamente. Tenta fazer esse movimento do jeito mais rápido possível para não ocupar muito o tempo das pessoas, porque senão cansa a plateia. Quanto mais rápido você fizer, mais interessante fica a mágica. E as pessoas estão lá contando, 1, 2, 3, 30, 40, até você terminar. Quando você terminar, você pergunta: quantos segundos eu levei? A pessoa vai falar: 25, 30 segundos, legal. Vou pegar somente as cartas pretas, separada das vermelhas, e diga: minha pergunta é bem simples, o que acontece com a água e o óleo? E as pessoas vão dizer: não se misturam. Ótimo. Vamos supor que as pretas sejam óleo e as vermelhas água. Eu vou tentar misturar aqui, ó, água e óleo. E aí você pergunta ao público: misturou ou não misturou? Claro que eles vão dizer que misturou. Aí você diga: não, não misturou, e abra um leque. Eles vão falar: claro que misturou, tá tudo misturado. Não, não. Para misturar esse baralho aqui eu teria que ter no mínimo 2 cores de cartas. E reparem que aqui eu só tenho uma cor de carta. Somente cartas vermelhas. Todas as cartas vermelhas. Mas se eu pegar uma carta preta daqui e der um toque mágico, todas elas se transformam em cartas pretas. Todas pretas. Quantos segundos eu levei mais ou menos para separá-las? A pessoa vai falar: 25 segundos. E quantos segundos eu levaria mais ou menos para separar de novo? A pessoa vai falar: mais 20, mais 5, mas não, é muito. 1 segundo é muito porque água e óleo não se misturam. Só as vermelhas de um lado e só as pretas do outro. Bom, esse efeito como acontece? Como na mágica anterior, você vai intercalar. Por exemplo, você tem que realmente estar com o baralho todo misturado, separar manualmente, porque todas elas estão na mesma posição. E é muito importante que ao separá-las, eles vão falar uma quantidade de segundos, 30, 25 segundos. Aí você vai inverter as polaridades como na mágica anterior. A parte funilada para o seu dedo polegar, também para o seu dedo polegar. Você diga que água e óleo não mistura, as pretas agora são óleo e as vermelhas água. E mistura realmente. Porém elas estão intercaladas, fica muito mais fácil de localizá-las. É muito importante que ao tentar separá-las, você vai ver que realmente mostra para a plateia que está misturada, água e óleo. Fecha-se o baralho, enverga-se ele um pouquinho para que ele abra, segura em uma extremidade e vai ficar aberta o outro. Segurou do outro lado, facilmente você vai desinverter, colocando no topo de todas elas. Automaticamente todas as pretas estão separadas de um lado, todas as vermelhas estão separadas do outro. No vídeo aqui é claro que eu fiz uma sequência chamada rotina. Eu fiz a brincadeira de misturar ou não, depois eu mostrei que só tinha cartas pretas e cartas vermelhas. Isso eu vou mostrar na próxima mágica, no próximo vídeo. Então vamos lá, esse chama-se água e óleo. Misturou e separa instantaneamente. Próxima mágica. Mágica de número 7. Essa mágica chama-se carta no bolso. É um efeito bem simples de fazer, um efeito bem legal. Bom,
Você vai mostrar para o público que você tem um baralho misturado, cartas pretas, cartas vermelhas. Pode abrir um leque na mesa, se você tiver uma mesa na ocasião, ou pode abrir um leque na sua própria mão também, que o efeito é a mesma coisa. Todo mundo vai ver que é um baralho completo. Pode embaralhar à vontade. Peça para a pessoa embaralhar também, que é bem legal isso, sempre mostra mais realismo na mágica. Peça para o espectador escolher uma carta qualquer. Ele vai selecionar uma carta, peça para ele mostrar para todos, menos para você. Ele vai mostrar para todos na audiência, todo mundo vai ver a carta. Quando ela voltar para sua mão, como sempre, é importante inverter a carta. Pode embaralhar à vontade, peça para o espectador embaralhar também. Aí você diga, bom, eu vou colocar esse baralho agora aqui no meu bolso. E você realmente coloca o baralho no bolso. Se você tiver um bolso no paletó, seria bastante legal. Bom, eu vou fazer segurando com a minha mão, imaginando que tem um bolso invisível aqui. Você diga para a pessoa assim, ó, eu vou tentar localizar agora a sua carta, apenas colocando a mão dentro do meu bolso, sente a carta e você retira exatamente a carta do espectador. O efeito é bem legal, bem fácil de fazer. Mas uma variante desse efeito é você falar para a pessoa assim, ó, bom, você quer que eu ache a sua carta na primeira, na segunda ou na terceira vez? Se ele falar na segunda, você vem, põe a mão dentro do bolso e retira a carta do fundo. E mostra que não é. Aí na segunda vez que você for colocar a mão no bolso, você retira exatamente a carta escolhida. O efeito também fica muito, muito legal assim. Vamos para o próximo vídeo. Mágica de número 8 do seu baralho Bisoté. Chama-se número ditado. Você mostra que é um baralho misturado, cartas pretas, cartas vermelhas, ok? Pode embaralhar à vontade o baralho. Peça para o espectador sempre embaralhar, que é legal, como eu já disse nos vídeos anteriores. Peça para o espectador selecionar uma carta. Ele vai selecionar qualquer carta. Peça para que mostre para todos, menos para você, todo mundo vendo a carta. Você coloca ela no meio do baralho e peça para o espectador embaralhar. É muito importante ele embaralhar nessa mágica. Ele vai embaralhar do jeito mais aleatório possível, provando que realmente as cartas estão totalmente misturadas. Quando o baralho voltar para sua mão, você simplesmente dá um corte no baralho e diga para o espectador, me fala um número, qualquer número que eu vou tentar localizar a sua carta. Um número de 1 a 20, por exemplo. Se ele falar 7, você vai contar 7 cartas aqui, ó. Vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exatamente a 7ª carta é a carta escolhida. O efeito dessa mágica é bem fácil de fazer. Bom, a pessoa vai escolher uma carta aleatória, qualquer carta do baralho. Quando ele escolher a carta, é importante, como sempre, você inverter a carta ao contrário. No caso aqui é um 10 de copas. Pode embaralhar à vontade, peça para o espectador embaralhar. Quando você pegar o baralho de volta, você vai tirar a carta da pessoa, virar ao contrário e pôr no fundo do baralho, sem que ninguém veja esse movimento. Se você quiser fazer isso nas costas também é legal. Você vai pedir para o espectador falar um número de 1 a 20, um número não muito alto, ou seja, se você quiser você pode falar um número de 1 a 10 para não ficar muito extensa. Você sabe que a carta do espectador está aqui no fundo do baralho, mas ele não sabe. Então é muito importante. Essa mágica chama-se arredagem, o efeito que você vai usar, a técnica. Você vai pegar aqui, ó, com essa ponta do dedo e arredar a carta para trás. Se ele falar o número 4, o número 7, o número 10, não importa, você vai manter essa carta arredada, recuada, tampando com os seus dedos aqui, ó, que é muito importante o ângulo, e vai começar a retirar o número de cartas que ele pediu. Por exemplo, se ele tivesse pedido 5, você vai tirar 1, 2, 3, 4, e na 5ª carta você pega a carta que está arredada e põe em cima. E vira, você contou 5, 1, 2, 3, 4, exatamente a carta escolhida. Ou seja, número ditado. Muito fácil de fazer, basta treinar um pouquinho a arredagem, fica muito fácil de fazer. Uma pequena arredagem já é o suficiente para você pegar a carta de cima dela, sempre fazendo a arredagem. Fácil de fazer, qualquer um faz. Vamos para o próximo vídeo. Mágica de número 9 do seu baralho Bisoté. Chama-se número da sorte. Bom, essa mágica é bem interessante, que você vai falar para a pessoa assim, eu quero que você embaralhe esse baralho do jeito mais aleatório possível, para que eu tenha mais ou menos ideia da energia da sua mão. Porque eu acredito que todo ser humano tem um número da sorte, e eu quero descobrir qual que é o seu número da sorte.
O espectador vai embaralhar, embaralhar. Você vai pegar o baralho e vai colocar nas costas. Levando o baralho para as costas, você vai fazer esse movimento, ó. Deixar o baralho bem frouxinho na sua mão e vai retirar todas as cartas que você já tinha deixado previamente montado e virar ao contrário. Virado ao contrário, você vai colocar ela ao contrário e um corte mais ou menos no meio do baralho. E aí você vai voltar a mão para frente e vai abrir um leque dizendo: olha, vamos ver o seu número da sorte aqui. O número é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Olha que incrível! E todas as cartas são cartas de ouro. Realmente você tem um número muito bom, que é o número seu, é o número 13. São 13 cartas. Você pode de antemão colocar um papelzinho anotado como se fosse sua previsão. 13 cartas. E você pode colocar, bom, seu número da sorte é o número 13 e as 13 cartas serão cartas do naipe de ouro. Você coloca isso num papel de antemão, na hora de fazer esse número. Você vai deixar o baralho preparado. Todas as cartas de ouro vão ficar cruzadas, invertidas dentro do baralho. Todas elas invertidas. Você abre um leque mostrando para o espectador que o baralho está bem misturado. Pergunta se tem algum naipe junto, se está tudo realmente bem misturado, para que ele possa examinar com detalhes. Claro que ele vai examinar e falar, não, está tudo bem bagunçado, ok. Eu quero que você embaralhe bem embaralhado o baralho. Bom, ele vai embaralhar e você fala, bom, você deve ter alguma energia na sua mão aqui e vai transmitir para mim qual é o seu número da sorte, porque todo mundo tem um número da sorte. Legal, pode colocar o baralho em cima da mesa. Vou pegar um papelzinho aqui e vou anotar a sensibilidade que eu senti das suas mãos. E anota lá, seu número da sorte é o número 13 e as cartas que saíram da sua energia são 13 cartas do naipe de ouros. Vai estar lá anotado no papelzinho, peça para outro espectador segurar, que o efeito é bem bacana. Aí você coloca as mãos para trás, levando o baralho todo para trás, deixa as cartas bem frouxas, retira as 13 cartas, que você vai sentir elas, vire ao contrário, deixando invertida nas suas costas, dá um corte mais ou menos no meio do baralho, isso tudo nas suas costas, só treinar esse movimento, traga a mão para frente novamente e abre-se um leque. Quando abrir o leque ele já vai olhar e falar, nossa, cartas invertidas, mas não tinha carta invertida antes. Aí você separa as cartas invertidas e vamos ver o que aconteceu aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Será que o número da sorte é o número 13? Mas olha que engraçado, todas as cartas são do mesmo naipe, todas de ouro. Abra a previsão, deixa eu ver o que está escrito no papelzinho. Eles vão abrir e vão ficar perplexos quando descobrir que está lá escrito exatamente 13 cartas do naipe de ouro. Número da sorte. Muito, muito legal esse efeito. Vamos para o próximo vídeo. Mágica de número 10 do seu baralho Bisoté. O nome dessa mágica é Diga Pare. Bom, uma mágica como sempre simples. Como você já sabe o segredo do baralho, por o baralho ser bifurcado, você peça para que o espectador escolha uma carta qualquer. O espectador vai selecionar uma carta, mostra para todos, menos para você. Lembrando sempre que é importante você inverter a carta quando ela voltar na posição invertida de todo o restante do baralho. E pode embaralhar à vontade. Bom, você vai pegar esse baralho agora, colocar dentro do seu bolso. É bem legal esse efeito. Coloca dentro do seu bolso e vai sacando cartas de dentro do seu bolso, uma a uma. E você vai falar para a pessoa assim, ó, eu quero que você simplesmente me fale para quando você quiser. A pessoa vai falar, parou? Tenho certeza que a próxima carta é exatamente a sua carta. E é realmente a carta da pessoa. É uma variante da primeira mágica que eu ensinei, que era a carta no bolso. Porém, esse daqui você coloca no seu bolso simplesmente para encobrir esse movimento. E o para você saca da carta escolhida, tirando de dentro do baralho. Por ser a única carta invertida, isso fica muito, muito fácil de fazer. Vamos para o próximo número. Mágica de número 11 do seu baralho Bisoté. Essa aqui é uma sequência ou uma continuação da mágica da carta no bolso. Eu diria que seria a carta no bolso 2. É um segundo movimento bem interessante. Esse aqui você vai contar com um pouco de indução. Você vai induzir a pessoa como funciona.
Bom, você peça para a pessoa escolher uma carta, sempre lembrando, mostra a frente do baralho, embaralhe o baralho, peça para que o espectador faça o mesmo. Isso é sempre interessante para você começar qualquer tipo de número com o seu baralho bisotê. A pessoa vai escolher uma carta, selecionou qualquer carta, mostra para todos, menos para você. Lembre sempre de inverter a carta ao contrário. Ela vai ficar sobressalente, fácil de localizá-la. Pode embaralhar, peça para o espectador também embaralhá-la. E você vai fazer 2 montes nesse baralho, assim, ó. Ou peça para o espectador dar um corte no baralho. Quando ele der um corte no baralho, você vai, só de tocar no baralho, você vai saber em qual monte está a carta da pessoa, porque ela vai estar sobressalente aqui. Ok, você vai pegar um monte de cada e colocar nos bolsos da sua calça, um de cada lado. Você só tem que ficar atento para lembrar qual dos 2 bolsos está a carta da pessoa. Aí você diga, você usando a sua intuição, tem ideia de qual dos meus 2 bolsos está a sua carta? Se ele disser no bolso direito, você fala assim, não, na verdade eu só de sentir aqui, ó, eu sei que a sua carta está no meu bolso esquerdo. E puxa e tira a carta de dentro do seu bolso esquerdo. Você pode fazer um movimento diferente também. Você fala para a pessoa assim, ó, escolha um dos meus 2 bolsos. Ah, o bolso direito. Se ele escolher o bolso direito que você sabe que não está a carta, que você já sabe previamente, você fala, ah, ok, então sobrou meu bolso esquerdo, ok. Você vem aqui, tira o maço de dentro do bolso esquerdo e fala, sua carta era essa? Ele vai dizer, não era. Sua carta era a primeira? Também não, ok, então eu vou tentar num corte preciso aqui, ó, encontrar exatamente a sua carta. Era essa ou não? E vai, com certeza, vai ser a carta escolhida do espectador. Um efeito muito legal, é uma variante da carta no bolso. Vamos para o próximo efeito. Mágica de número 12 do seu baralho bisotê. Chama-se carta no lenço. Um efeito simples e muito legal. Você mostra que é um baralho normal, cartas pretas, bem misturadas. Mistura um pouco mais o baralho para comprovar isso, peça para o espectador embaralhar. E ele vai selecionar uma carta qualquer. Essa carta, como sempre, volta do jeito invertido no meio do baralho. Vai ser muito fácil você localizá-la. Embaralha novamente para ela se perder lá. Peça para o espectador também embaralhar. Aí você vai pegar um lenço de seda normal. Coloca em cima do baralho. E aí você diga para a pessoa assim, ó, esse lenço é um lenço mágico. Segura as extremidades do baralho aqui, ó. E você vai sentir a carta do espectador. Aí você começa a despejar as cartas em cima da mesa, atentando para que fique a única carta do espectador exatamente no lenço. O efeito é bem bacana também, ó. Fica a única carta no meio do lenço, a carta escolhida do espectador. O efeito é impressionante, porque como pode todas as cartas caírem e ficar somente a carta do espectador. Carta no lenço. Pratiquem, vocês vão se divertir muito. Vamos para o próximo vídeo. Mágica de número 13 do seu baralho bisotê. Essa mágica é bem legal. Você vai separar aqui, ó, todas as pretas das vermelhas. Todas elas separadas, pretas de um lado e vermelhas do outro. Bem separado, do jeito mais aleatório possível. Todas elas bem misturadas. Separando uma a uma, todas elas, todo mundo vai ver que está muito misturado e você levou um certo tempo para separá-la, como a água e o óleo que você aprendeu anteriormente. Você vai pegar só as cartas pretas e colocar de um lado do monte e só as cartas vermelhas do outro lado, no outro monte. E vai pedir para a pessoa, para um espectador, se for casal é mais legal, peça para o homem escolher uma carta preta. É legal você fazer uma piada junto, falar, pega uma carta aqui, mas não deixa eu ver que carta que é. Como você está mostrando a face das cartas, vai ser engraçado, porque fala, mas você está vendo? Não, estou brincando, isso aqui não é aquelas mágicas que você não pode me mostrar não, eu também posso ver. Ele vai escolher qualquer carta, vamos supor que fosse o 3 aqui, ó. Fecha-se o leque, coloca o baralho invertido, peça para a esposa dele ou namorada escolher uma carta vermelha qualquer. Aí você já não precisa mais fazer a piada, que já não vai ter graça a segunda vez. Ela vai escolher um 4, por exemplo. Aí é muito importante, você vai pegar a carta do espectador que é preta e colocar ela invertida, a posição, no meio das vermelhas. E vai pegar a carta vermelha, colocar ela invertida no meio das pretas. Aí você diga, bom, eu só tenho uma carta vermelha no meio das pretas e do outro maço eu só tenho uma carta preta no meio das vermelhas. Ok.
Agora minha intenção é misturar as cartas pretas com as vermelhas, porém de face para cima e de face para baixo, para virar uma verdadeira bagunça. Realmente você mostra que elas estão realmente misturadas. Porém, só tem uma carta vermelha no meio das pretas. E do outro lado do baralho, somente uma carta preta no meio das vermelhas. Aí você diga, se eu tivesse só um pouco de habilidade com as minhas mãos, eu deixaria tudo separado aqui, ó. Somente as cartas pretas com uma única carta invertida e somente as cartas vermelhas também com uma única carta invertida. Aí você pergunta, que carta que está no meio das vermelhas? E eles vão responder, preta. Você diz, não, é exatamente o seu 4, vermelho. E aqui temos exatamente o 3, preto. Esse efeito é muito legal. Vamos mostrar como é que funciona. Bom, o conceito básico vocês já conhecem, então, conhecendo o conceito básico, fica muito simples. Pegou uma carta vermelha e uma preta. A preta tem que ir ao contrário no meio das vermelhas e a vermelha ao contrário no meio das pretas. Você já tinha aprendido a água e o óleo, então você vai ter que inverter, porém, face para cima e face para baixo, cartas com cartas. Automaticamente, elas se cruzam, ficando assim muito fácil de separá-las. Porém, o que acontece? No meio das cartas pretas tem uma vermelha invertida e no meio das vermelhas uma preta. Como eu cruzei agora as cartas e eu inverti face para cima e face para baixo, eu vou tirar a carta que está invertida ao contrário no meio das vermelhas, vindo para o meio das pretas. E a que estava no meio das pretas, que é vermelha, volta para o lado vermelho. Porém, elas vão estar invertidas. Uma única carta invertida aqui, uma única carta invertida aqui. Automaticamente elas só se separaram. Saiu a preta que estava no meio das vermelhas para a preta novamente, e a vermelha que estava no meio das pretas veio para as vermelhas novamente. Está lá a dama e está lá o 7. É só praticar esse movimento, que é um movimento muito extraordinário. As pessoas vão gostar bastante. Vamos para o próximo número. Mágica de número 14 do seu baralho Bizotê. Eu acredito que essa daqui é uma das mágicas com efeito visual mais impressionante. Chama-se a carta assinada. Bom, é claro que para fazer essa mágica você tem que sacrificar uma carta do seu baralho. Continuamente você vai estragando o seu baralho conforme você vai fazendo essa mágica e vai perdendo cartas. No meu caso aqui, eu vou utilizar uma carta coringa, só para mostrar o efeito para vocês, porque essa mágica aqui eu faço com outro baralho, eu utilizo ela para fazer com um baralho comum. Mas aqui é para ensinar para vocês fazerem com o baralho Bizotê, que fica mais fácil, porque o efeito aqui não requer habilidade com as mãos. E para fazer com baralho comum requer muita habilidade, aí a pessoa tem que fazer um curso de mágicas para poder estar adquirindo esse tipo de habilidade chamado prestidigitação. Bom, o efeito é bem simples. Você vai precisar de uma caneta retroprojetora, é mais bacana, que não marca a carta. Essa carta aqui, no meu caso, eu vou usar ela forçada. Eu vou precisar forçar essa carta para que você escolha a carta. Mas no caso do baralho Bizotê, você pode fazer com qualquer carta aleatória. Vamos supor que escolhi uma carta qualquer do baralho, porém eu vou usar a minha carta só para não sacrificar uma carta minha nesse vídeo. Essa carta é uma carta mista aleatória, escolheu qualquer uma. Isso é bastante bacana, porque a pessoa não sabe que carta que é. Aí você vai falar à pessoa, escolha uma carta qualquer, mas eu não posso ver, você também não vai ver, ninguém na plateia vai ver, e deixa ela em cima da mesa. Você vai retirar o restante do baralho, deixando apenas aquela carta em cima da mesa. O restante do baralho você fecha e peça para a pessoa assinar as costas desta carta. Vamos supor que ela coloque uma assinatura mágica. Tá lá, tá assinado. Ok. Quando você for pegar essa carta de volta, sem olhar a carta, você coloca ela invertida no meio do baralho e pode embaralhar à vontade. As pessoas vão saber que a carta está se perdendo no meio do baralho. Realmente você embaralha do jeito mais aleatório possível, provando que a carta está perdida ali no meio do baralho, ok? Terminou de embaralhar, aí você fala, bom, agora eu vou dar um corte mais ou menos no meio desse baralho aqui, ó, e eu peço para a pessoa assinar a frente desta carta. Olha que incrível, a pessoa vai assinar a frente da carta. Aqui no caso o meu nome.
Aí você espera secar um pouquinho para não manchar as costas da sua carta. Fecha-se o baralho novamente. Pode embaralhar à vontade, quantas vezes quiser. Aí você abre um leque e fala, vamos achar a carta assinada aqui. Ah, mágica, está aqui. Essa é a sua carta. Agora vamos tentar localizar a carta assinada pelo segundo espectador. E abra um leque e comece a procurar. E ninguém, é claro, vai achar. Aí você diga, nossa, que coincidência, assinaram a mesmíssima carta. E o efeito visual é muito, muito impressionante. Bom, vamos explicar novamente ela agora sem usar essa carta guia. Vamos usar uma carta comum só para vocês terem uma ideia. Claro que eu não vou sacrificar uma carta minha nessa ocasião, porque esse baralho eu utilizo ele para outros efeitos também, que eu preciso de todas as cartas. Você vai abrir um leque e a pessoa vai escolher uma carta qualquer. Realmente pode ser uma carta qualquer. E diga que ninguém pode ver a carta. E essa pessoa vai assinar essa carta. Aqui no caso vai ser o nosso 6 de copas. Então nós sabemos que é um 6 de copas e que você acabou de assinar as costas desse 6 de copas. Mas ninguém sabe que carta que é e nem você. Coloca ela invertida no meio do baralho e pode embaralhar. Pode embaralhar à vontade. Bom, o principal, quando você passar o dedo no seu baralho, você vai ter que saber mais ou menos a altura que ela está. Aqui no meu caso ela está muito no topo do baralho. Então você vai pegar um punhadinho de cartas de baixo, jogar para cima, para que essa carta fique mais ou menos no meio do baralho. Aí você vai colocar ela em cima da mesa. E claro que você sabe onde a carta está, você vai sentir ela aqui, ó. Automaticamente você vai virar o maço dando um corte e vai ser exatamente aquele 6 de copas. Como você não está vendo o dorso dessa carta, ou seja, as costas dela, ninguém sabe que esse 6 aqui tem aquela assinatura do primeiro espectador. Deixa a carta em cima e peça para que o segundo espectador assine essa próxima carta. Legal. Assinado a carta, espera secar um pouquinho, é claro. Fecha-se o leque e aí pode embaralhar à vontade. Vai estar muito bem embaralhado. Bom, aqui eu vou ter que achar a carta manualmente para saber onde que ela está, porque ela não está assinada. Eu já sei que é essa daqui, ó, que eu senti ela no meu dedo. Eu vou abrir um leque e vai aparecer a carta assinada com o dorso aqui. Você retira ela, como eu fiz no vídeo, mostra a frente do baralho e diga, agora vamos achar outra carta assinada para ver se coincide com a mesma carta. E todo mundo vai procurar, não vai encontrar. Aí você diga, nossa, que surpreendente, vocês assinaram exatamente a mesma carta, que é no caso o 6 de copas. Façam esse efeito que vocês vão surpreender a todos. Fica muito, muito legal fazê-lo. Muito obrigado, vamos para o próximo vídeo. Mágica de número 15 do seu baralho Bisoté. Chama-se Separação Impossível. Você vai mostrar que é um baralho misturado, cartas pretas, cartas vermelhas, totalmente bagunçado o baralho. Pode embaralhar à vontade, peça para o espectador embaralhar também. O efeito é bem legal quando a pessoa embaralha. Abre um leque e peça para alguém escolher uma carta vermelha qualquer. Qualquer um escolhe uma carta vermelha. Ok, a pessoa vai escolher a carta vermelha. Você fecha o leque. Todo mundo pode ver, você também pode ver. Pega essa carta, vira ela ao contrário e coloca no meio do baralho. Agora peça para que outra pessoa escolha uma carta preta qualquer. No caso aqui o rei. Pega a carta, vira ao contrário, põe no meio do baralho. E pode embaralhar à vontade. Nós sabemos que são duas cartas, uma preta e uma vermelha. Aí você diz, eu vou fazer uma separação aqui, ó, impossível. De um baralho inteiro misturado, eu tenho aqui, ó, todas as cartas vermelhas de um único lado. Ficou para cá. Todas as cartas vermelhas de um único lado e todas as cartas pretas do outro lado. Ficando assim separada somente a vermelha que a pessoa escolheu do lado das pretas e a única preta dos lados das vermelhas. É um efeito bem legal. Bom, como funciona ele? Tem que ter muita cautela na hora de fazer essa mágica, porque todas as cartas têm que estar previamente preparadas. Todas as vermelhas vão ficar de um lado e as pretas do outro, e você vai misturar como no vídeo da água e o óleo, todas elas intercaladas, ou seja, elas se cruzaram, fica fácil de separar todas elas. Só que o espectador não sabe, então ele vai olhar e vai ver um baralho totalmente misturado. Pode embaralhar à vontade, do jeito mais aleatório possível, peça para o espectador embaralhar.
Aí você vai pedir para ele escolher duas cartas, uma carta vermelha e uma preta. Vamos supor que ele escolha o 4. Quando o 4 for voltar para o baralho, você inverte ele ao contrário e coloca ele ao contrário. Ou seja, ele vai ficar na posição das pretas. Quando ele escolher uma outra carta preta, a carta preta vai voltar para o baralho invertida e ela vai ficar na posição das vermelhas. Aí você pode embaralhar, peça para o espectador embaralhar, abre aquele lequezinho assim para ele ficar fácil de todas as cartas saírem, para não ficar nenhuma para trás, como aconteceu nesse vídeo aqui. Vira-se ao contrário e diga, bom, aqui eu tenho, olha lá, todas as cartas pretas com uma única carta vermelha no meio, que é exatamente o seu 4. E todas as cartas vermelhas com uma única carta preta, que é exatamente o 10. Um efeito muito, muito legal. Eu costumo fazer ela sempre. Vamos para o próximo vídeo. Mágica de número 16 do seu baralho Bisotê. Essa mágica chama-se Afinidade dos Ases. Como você aprendeu no outro vídeo, você separa os 4 ases instantaneamente. Esse aqui não é os 4 instantaneamente. Você embaralha o baralho normal, abre um leque. Eu falo o nome da mágica, mas na hora de fazer a apresentação da mágica você não precisa falar o nome dela não. Você só fala, vou fazer um truque de mágica aqui e mostra o efeito. Você vai mostrar que é um baralho misturado, cartas pretas, cartas vermelhas. Misture ele do jeito mais aleatório possível, para que as pessoas vejam que realmente as cartas estão muito bem misturadas. Vou misturar mais um pouquinho. Você vai dar alguns cortes no baralho para que as cartas se misturem um pouco mais. Aí você diga, bom, com um pouquinho de habilidade assim, ó, eu consigo encontrar os 4 ases do baralho. E aí você vem e fala, vou pegar aqui algumas cartas, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 cartas. Dessas 8 cartas aqui, ó, eu quero que você escolha para mim 2 montes. A pessoa vai escolher esses 2 montes, ok. Então sobraram mais 2 montes aqui. Eu vou colocar aqui, ó, uma carta para baixo, outra carta para baixo, outra carta para baixo e mais uma carta para baixo. É claro que todos vão ver que as cartas estão misturadas aqui. Aí você revela para a pessoa que aqui você tem um 2, aqui você tem um 7, aqui você tem outro 7 e aqui você tem outro 7. Você fala, você não ficou de encontrar os 4 ases? Você separa as cartas e mostra que você realmente encontrou as 4 cartas com afinidade. Esse efeito é bem legal, as pessoas vão achar que você errou, que isso é bem legal, e você mostra que você não errou, que você realmente encontrou os 4 ases. Bom, previamente você tem que deixar esses 4 ases invertidos no baralho, para que fique fácil você localizá-lo. Pode embaralhar à vontade, do jeito mais honesto possível, peço para a pessoa embaralhar. Você vai pegar os 4 ases e colocar no topo do baralho, mantendo eles invertidos. Aí você vai falar que vai localizar os 4 ases e coloca os 4 ases na mesa. Coloca mais 4 cartas diferentes e coloca elas, os ases, em cima dessas cartas. Peça para que ele selecione 2 montes. Você arrasta 2 montes para frente e coloca os 2 montes para o lado. Aí automaticamente você vai fazer a brincadeira de inverter as cartas. Você está jogando os ases para baixo. Automaticamente você fala, bom, eu encontrei exatamente, olha lá, os 4 A. Faz a brincadeira e vão falar, errou. Não, eu falei que eu ia encontrar os 4 ases. Realmente eu encontrei os 4 ases. O efeito é muito, muito legal. Vamos para o próximo número. Mágica de número 17 do seu baralho Bisotê. Chama Carta no Estojo ou Carta na Caixinha. Fica ao seu critério. Bom, você vai embaralhar o baralho, mostrar para o espectador que é um baralho normal. Esse é um movimento clássico que você tem que sempre fazer para poder começar qualquer tipo de número. Embaralha, peça para o espectador eleger uma carta qualquer. Ele vai selecionar uma carta, mostra para todos menos para você. Todo mundo vai ver a carta. É importante sempre prestar atenção no ângulo da carta, para a hora que ela voltar, você invertê-la ao contrário no baralho. Pode embaralhar à vontade, peça para o espectador embaralhar, e você deixa a carta mais ou menos no meio do baralho. E você vai colocar a parte funilada do baralho todo para dentro da caixinha. E a parte que está a única carta vai ficar lá no fundo da caixinha. Esse efeito eu acho bem legal. Colocou lá dentro, você vai deixar o baralho bem frouxo, vai segurar a parte do fundo da caixinha e vai começar a soltar as cartas.
e dentro da caixinha vai ficar uma única carta, que é a carta escolhida pelo espectador. É o mesmo efeito da mágica da carta no lenço, é a carta na caixinha. Basta segurar a lateral da caixinha e todas as cartas caem, menos a carta do espectador. O efeito é bem legal. Você pode terminar esse efeito, que seria bastante bacana, falando: ah não, eu preciso do baralho de novo. Deixa todas as cartas caírem, fecha a caixinha e larga ela em cima da mesa, com a carta do espectador lá dentro. Ninguém vai dar atenção porque caiu todo o baralho na mesa. Aí você fala: bom, eu vou embaralhar o baralho aqui assim, ó, e vou tentar localizar sua carta no toque mágico. Vocês viram o que aconteceu? A pessoa fala: não vi. A carta voltou para dentro da caixinha. Ela é teimosa. Você abre a caixinha e tira a carta do espectador dentro da caixinha. Você pode fazer tanto o efeito deixando todas caírem e já mostrar a carta dentro da caixinha, ou você pode jogar todo o baralho lá, fechar a caixinha e deixar a carta lá dentro e fazer esse segundo mistério, que é um efeito bastante bacana. Vamos para o próximo número. Mágica de número 18 do seu baralho Bisoté, chama-se Golpe de Mestre. Você vai precisar de uma faca, ou pode usar uma carta de baralho, não faz diferença, mas com a faca o efeito é mais legal. Bom, você vai pedir para o espectador selecionar uma carta, depois de já ter embaralhado, e aquele blá 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 de sempre. A pessoa vai selecionar uma carta qualquer, sempre atento para a hora que ela voltar para o seu baralho você colocar ela invertida, e pode embaralhar à vontade. Mostrei a carta? Não. Então vamos mostrar a carta. Essa é a carta selecionada, exatamente um valete de espadas. Coloca-se no meio do baralho, pode embaralhar à vontade, para que a carta se perca ali no meio, e aí você fica atento para que ela fique mais ou menos na metade do baralho. Aí você vai colocar um guardanapo de papel cobrindo o baralho, vai pegar a faca e de cima para baixo você vai sentir a carta. Quando você sentir a carta, você vai introduzir a faca, ou de baixo para cima ou de cima para baixo. Você vai introduzir a faca no papel, vai abrir um leque e vai parar exatamente no valete escolhido. Chama golpe de mestre. Bom, vamos fazer o efeito novamente para você entender. Se aqui tivesse coberto com papel, você com a pontinha da faca você vai sentir a carta. Se você espetar a carta de baixo para cima, a carta em cima da faca vai ser a carta escolhida. Se você fizer ao contrário, de cima para baixo, a carta vai ser a próxima. Você rasga o papel e mostra a próxima carta. O efeito chama-se golpe de mestre. É bem legal o efeito, pratiquem bastante. Vamos para a próxima mágica. Mágica de número 19. Baralho Bisoté. Essa mágica chama-se Tudo à Vista. É um efeito bem simples. Você vai pedir para o espectador escolher uma carta qualquer, depois de ter embaralhado e tal. A pessoa vai selecionar uma carta qualquer. Você vai pegar essa carta, ele vai mostrar para todos da plateia, você inverte ela ao contrário. Ok. Agora, ela se baseia num outro efeito que eu já mostrei anteriormente, mas com um desfecho final um pouquinho diferente. Bom, você vai colocar o braço para trás, as duas mãos para trás, e nas suas costas você vai pegar essa carta e virar ela ao contrário na parte de baixo do baralho. Aí você pergunta para o espectador: você quer que eu apareça a sua carta de face para cima ou de face para baixo? A pessoa vai falar: de face para cima. Você abre um leque e mostra que é a única carta de face para cima. Se a pessoa falar: de face para baixo, ok. Você coloca todo o maço lá e arrasta a última carta de face para baixo. Então o efeito visual é muito legal, porque todo o maço fica para lá e você arrasta uma única carta para fora do baralho de face para baixo. Se for o contrário, você vai deixar uma única carta para fora do baralho com todas as outras viradas para cima. Então é a única carta invertida da pessoa. A invertida é quase o mesmo efeito, só que a invertida aparece no meio do baralho. E essa você deixa no fundo do baralho, mostrando que o efeito final é somente a carta da pessoa, ou no começo ou no final do baralho. Vamos para o próximo número. Essa é a mágica de número 20 do seu baralho Bisoté. Essa mágica chama-se Os Ases. Você pode usar os ases, pode usar os setes, as damas, as 4 cartas que você quiser. E coloca o nome com referência à sua carta. Você vai dizer uma história dizendo que você é um grande prestidigitador e tem muita habilidade com as mãos. E num corte preciso você vai encontrar as 4 cartas que você quer.
Ou você pode fazer um force e induzir a pessoa a ir eliminando cartas até parar na carta que você deixou previamente preparada, que no meu caso aqui são os 4 ases. Pode embaralhar, a pessoa também pode embaralhar à vontade. Você vai colocar o maço em cima da mesa e vai dizer, bom, num corte preciso eu venho aqui ó, e separo exatamente no as. Fecha o baralho, pode embaralhar novamente, do jeito mais honesto possível. Coloca o baralho em cima da mesa e diga, bom, mais um corte. E eu recolho exatamente mais um as. Fecha-se o baralho novamente, pode embaralhar à vontade. Peça para o espectador embaralhar se ele quiser. Coloca-se o baralho no meio da mesa, mais um corte preciso. E você separa exatamente em mais um as. E para finalizar, o 4º as, você embaralha num corte preciso, separa exatamente no 4º as. Bom, esse efeito, como vocês já entenderam, os 4 ases ficam invertidos no meio do baralho. Não importando quantas vezes você embaralha, fica muito fácil achá-los. Às vezes pode acontecer de um dos ases ficarem um junto com o outro. Não tem problema, se aparecer um ase no segundo, você fala, cortei tão preciso que eles até se juntaram. Coloca-se o maço em cima da mesa e você escolhe onde você quer abrir aqui, ó. Pegou na carta, você vira ela, vai ser o as. Separa, fecha o maço novamente e embaralha. Tem que embaralhar para ficar mais fácil para você localizar o segundo as. Aqui eu tenho 3 ases, ó. Eu vou pegar o primeiro de cima, que fica mais fácil. Tá lá o as. Fecho novamente. Se eu quiser, eu posso dar mais um corte agora, do jeito que tá aqui, ó. Já vira exatamente no as. Se eu quiser, eu fecho mais uma vez. E mais uma vez eu encontro as cartas e junto. E tá lá o último as. O efeito visual é muito legal. Cortes precisos mostrando as 4 cartas que você quis escolher do baralho. Vamos para o próximo número. Mágica de número 21 do seu baralho Bisoté. Chama-se Dama de Ouros. Você pode usar a carta que você quiser, é claro. Como eu sempre digo, aqui é uma carta supostamente escolhida. Você vai pegar uma carta que você queira usar. No meu caso eu vou usar a Dama de Ouros como eu usei o nome da mágica, mas pode ser qualquer uma. E previamente você vai deixar ela invertida no baralho, a única carta invertida. Embaralhe o baralho, peça para o espectador embaralhar o baralho, que é bem legal. Aí você vai deixar mais ou menos a dama no meio do baralho. E vai falar assim, bom, eu vou dar um corte no baralho aqui, ó, mas você vai pedir para cada um olhar separadamente. 3 pessoas. Você vai dar um corte no baralho, sabendo já que é a sua Dama de Ouro. No corte você vai fazer assim, ó, olha essa carta, mas não deixa eu ver que carta que é, não mostra pra ninguém, apenas grave a carta. O primeiro espectador vai estar olhando essa carta, você coloca o maço de volta, embaralha e peça para o espectador, outro espectador embaralhar. Esse outro espectador vai embaralhar, você vai achar a carta mais ou menos no meio novamente, mais um corte e mostra para o segundo espectador, sem apresentar essa carta para ninguém além desse espectador. O anterior não pode ver essa carta, porque trata-se novamente da Dama de Ouros. Põe no meio do maço, embaralha pela 3ª vez e você vai pegar o terceiro espectador, peça para ele embaralhar também, localiza a carta mais ou menos no meio do baralho, coloca cartas para cima para que ela fique mais ou menos no meio, mais um corte preciso como os ases e apresenta para esse terceiro espectador. É claro que ele vai olhar a carta, os 3 viram separadamente, eles vão achar que cada um tem uma carta na cabeça diferente. E para surpresa de todos você diz, agora eu vou contar até 3. No 3 eu quero que vocês 3 me digam a carta que vocês viram. 1, 2, 3. Aí todos vão dizer Dama de Ouros simultaneamente. Então o efeito é muito legal. Como você está dando cortes aleatórios, misturando bem o baralho, eles nunca vão imaginar que os 3 viram exatamente a Dama de Ouros. É só praticar esse movimento que o efeito é extraordinário. Faça com o seu público, com 3 pessoas, com 4 pessoas, fique ao seu critério criar o seu estilo de mágica. Quando você contar 1, 2, 3, eles vão em alta voz, os 3 ou os 4 juntos falar a mesma carta. O efeito é impressionante. Um vai olhar para o outro e você escolheu a mesma que eu? Como? O efeito é bem bacana. Se divirtam com a família de vocês, com os amigos. Vamos para o próximo número. Mágica de número 22 do seu baralho Bisoté. Chama-se a efetiva carta.
Você vai pegar um baralho, embaralhar do jeito mais aleatório possível, peça para o espectador embaralhar também, e peça para que ele dê um corte mais ou menos no meio do baralho, para separar em dois montes parcialmente iguais. Vai pedir para ele escolher um dos dois montes para ele usar e um monte para você. Não importa qual monte ele vai escolher para você ou para ele, você vai colocar os dois montes um de frente para o outro. Ok. Você vai falar para ele escolher uma carta do monte dele qualquer, despejando as cartas. Primeiro você faz para ele poder ter uma ideia de como funciona. Vai despejando as cartas, para quando quiser, pega essa primeira carta, fecha o restante do maço, olha a carta, memoriza ela e deixa em cima da mesa. Ele vai fazer o mesmo. Vai pegar uma carta, vai memorizar ela e pôr em cima da mesa. Ok. Aí você vai pegar a sua carta, vai falar, bom, eu vou colocar a minha carta aqui, ó, sem você ver que carta que é, no meio do seu baralho. E eu vou pegar a sua carta, sem eu ver que carta que é, e colocar no meio do meu baralho. Ok. Peça para ele embaralhar o baralho dele, enquanto você faz o mesmo embaralhando o seu baralho. Você embaralha do jeito mais aleatório possível e deixa o baralho na mesa. Ele também vai embaralhar do jeito mais aleatório possível e vai deixar em cima da mesa. Aí você diga para ele, bom, qual foi a carta que você colocou no meio do meu baralho? E ele vai dizer a carta, é claro. Bom, como eu não sei, eu preciso dar uma olhadinha aqui. É um 4 de ouro. Eu já deixei ela previamente no topo do meu baralho. Então quando ele fala, minha carta era um 4 de ouro, então eu vou tentar localizar assim, passando a mão em cima do meu baralho, e a efetiva carta está aqui. Exatamente o 4 de ouro. Aí ele vai dizer, e agora? E a sua carta? Bom, a minha carta, é que eu não vi a minha carta, mas vamos localizá-la aqui no baralho. Minha carta foi exatamente o 10 de espadas. A mesma coisa eu vou fazer, só que com um corte preciso. Bom, você embaralhou o meu baralho, então agora eu vou tentar localizar a minha carta aqui. E dar um corte, e está lá exatamente o 10 de espadas. Como é que eu poderia achar a minha carta se foi ele que embaralhou? Então isso impressiona bastante. Eu embaralho e deixo a carta do espectador no topo do meu baralho, para tirar apenas a primeira carta. E ele embaralha a minha carta lá no meio e eu dou um corte preciso. Ele pode embaralhar 1000 vezes se ele quiser. Quanto mais ele embaralha, mais fácil fica de eu localizar a minha carta. Num corte preciso, exatamente no 10 de espadas. Vamos para o próximo número. Pratiquem esse que é muito bacana. Mágica de número 23 do seu baralho Bizotê chama-se o Sopro Mágico. Bom, você vai criar a sua história em cima dessa ideia que seria o sopro mágico. Vai pedir para o espectador selecionar uma carta. Ele vai selecionar a carta, mostra para todos, menos para você, e coloca essa carta invertida no meio do baralho. Pode embaralhar à vontade, peça para o espectador embaralhar. Depois que tiver tudo embaralhado, você vai continuar conversando, contando uma história, a história que você quiser criar, dizendo que ele tem um poder de algum sopro mágico. E conforme você vai estar conversando, você vai colocar essa carta de volta no topo. E diga, bom, eu queria que você me dissesse um número de 1 a 20, qualquer número de 1 a 20, e com seu sopro mágico a carta vai automaticamente para a posição que você anunciou. Se ele disser, por exemplo, 9, você vai falar, então sopre o baralho aqui, ó, com seu sopro mágico, e sua carta vai para a 9ª posição. Aí ele vai soprar, você deu o baralho na mão dele e peça para ele contar 9 cartas aqui, ó, a partir da primeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E diga, sua carta era esse 5? É claro que ele vai dizer, não, está errado. Ah, é porque você deve ter pensado soprando. O correto é você soprar pensando. Faz muita diferença. Todos vão dar risada dessa história, mas é legal. Aí você fala, agora sopra pensando no seu número. Ele vai soprar, fala, conta novamente. Aí a pessoa vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí lentamente você diz, vire lentamente a sua carta. E ele vai virar e todos vão ficar assombrados vendo que é a carta escolhida do espectador. Bom, esse efeito acontece de que forma? A pessoa vai escolher uma carta aleatória, a carta vai ficar invertida no meio do baralho. Pode embaralhar à vontade, como eu disse, o espectador embaralha, e é muito importante colocar essa carta no topo do baralho sem que ninguém veja esse movimento. Pode ser nas suas costas, escondendo a mão se você ficar mais seguro assim, e deixa o baralho em cima da mesa. Aí você vai dizer para ele dizer um número de 1 a 20, qualquer número que ele disser, a carta vai para essa posição.
porém ele vai ter que soprar o baralho com o seu sopro mágico para que a carta pegue essa posição. Vamos supor que ele tenha dito 4. Aí você fala para ele, então conta as cartas, 1, 2, 3, 4 e vira a quarta carta. Olha que incrível, no justo número 4, se acontecer isso, você faz uma outra brincadeira em cima. Aí você fala, não, mas minha carta não era essa. Ah, é porque você pensou soprando. O correto é você soprar pensando. Você vai pegar as cartas do jeitão aqui, ó, e a carta escolhida é a última agora aqui, ó. Ela tomou a quarta posição. Aí você fala, agora eu quero que você sopre pensando e não pense soprando. A pessoa vai soprar pensando no número 4 e ele conta novamente. 1, 2, 3 e a quarta carta é a carta escolhida. Chama sopro mágico. O efeito é muito, muito legal. Cria sua história, sua própria personalidade, para não ficar uma coisa muito mecânica, e haja com naturalidade que as pessoas vão acreditar na sua mágica. É muito, muito legal. Vamos para o próximo vídeo. Mágica de número 24 do seu baralho Bizotê. Chama-se a carta levitada. Trata-se de um baralho bem misturado. Mistura bem, peça para o espectador misturar e ele vai escolher uma carta. A partir do momento que ele escolheu a carta e mostrou para todos, você coloca no meio do baralho invertida. Fica fácil de você localizá-la. Depois que ela estiver invertida e bem misturada, você coloca a mão para trás, que é bacana. Eu não preciso porque eu pratico muito, as pessoas não veem o movimento, uso um misdirection. Mas é legal você colocar a mão para trás, virar ela de volta e colocar no topo do baralho. Aí você coloca a mão para frente e diga que você vai fazer com um passe mágico a carta da pessoa levitar. E com seu dedo indicador você vai empurrando a carta para cima. Então o efeito fica muito legal. A pessoa acha que a carta realmente está subindo do meio do baralho. E aí você deixa ela cair. Guarda-se o baralho e termina o seu número. Carta levitada. Muito, muito legal. Mágica de número 25 do seu baralho Bizotê chama-se corte preciso. É praticamente uma variação dos cortes dos ases. São mágicas meio variadas. Você vai embaralhar o baralho, peça para o espectador embaralhar sempre, e ele vai selecionar uma carta qualquer. Coloque a carta no meio do baralho invertida, pode embaralhar à vontade. Aí você vai colocar a carta mais ou menos no meio na posição e peça para a pessoa, estenda a sua mão. A pessoa vai estender a mão. Agora aqui, ó, num corte preciso, eu vou tentar localizar exatamente a sua carta. E está lá exatamente a carta da pessoa. Bom, eu acho que eu nem preciso explicar novamente esse efeito, né? Mas está lá a carta sobressalente no meio do baralho. Você só sente a carta e vira o maço. É um corte realmente preciso. Todos vão ficar muito, muito impressionados. Vamos para o próximo número. Mágica de número 26 do seu baralho Bizotê. Chama-se Raio-X. Eu utilizo ela muito nas minhas apresentações. Mostra o baralho normal, peça para a pessoa escolher uma carta qualquer, a pessoa vai escolher. Coloque ela no baralho invertida, misture bem e diga, bom, eu vou misturar do jeito mais aleatório possível aqui, ó, do jeito mais honesto, e sua carta é totalmente perdida aqui, ok? Tá bem misturada a carta, porém eu vou tentar achar ela aqui, ó, num toque mágico, ó. A sua carta é exatamente essa aqui, ó. É claro que todos vão falar, não, errou. Não, o mágico nunca erra. Eu vou pegar esse 3 aqui e tirar um raio-x da sua carta, ó. E mostra que é a carta da pessoa. O efeito é extraordinário, porque a carta continuou lá, que era o 3 que você apresentou, e você tirou do meio do baralho somente a carta escolhida. Bom, vamos fazer de novo o efeito. Mistura-se bem o baralho, você vai sentir a carta, você tem que deixar ela mais ou menos na penúltima, antepenúltima posição. Só coloca no máximo umas 3 ou 4 cartas na frente da carta escolhida, porque ela tem que ficar bem lá embaixo. Aí você dá um toque mágico e fala, vou achar sua carta num toque mágico, sua carta é exatamente essa. Se todo mundo ficar em silêncio e ninguém falar errou, não gritarem, você fala, porque um mágico nunca erra, é aquele blá 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 de sempre. Aí um vai falar, ah, você errou. O que? Não era esse 6? Não. Então eu vou pegar esse 6 e tirar um raio-x da sua carta. Ó. Passa no meio do baralho e diga, tá lá a sua carta. E já coloca essa carta na frente do 6 para que ninguém veja o 6 e volta a embaralhar. E guarda o seu baralho na caixinha.
Vamos para o próximo número. Mágica de número 27 do seu baralho Bisotê. Chama-se Trocar na Mão. Essa mágica é muito legal, o efeito é muito vibrante porque a pessoa vai estar com a carta na mão dela. Você embaralha, peça para ele embaralhar e mostra-se que é um baralho totalmente normal e ele vai escolher uma carta qualquer. A carta selecionada é mostrada para todos na plateia, você coloca de volta ela invertida no meio do baralho e pode embaralhar à vontade. Aí você vai selecionar a carta sabendo que ela está no topo do baralho, ó, coloca um pouco ela para baixo, como na mágica anterior, dê um toque mágico e diga: sua carta é exatamente essa. Ele vai dizer: não, errou, abra sua mão para mim. A pessoa vai abrir a mão, eu vou colocar esse 4 aqui, ó, na palma da sua mão. Coloque a outra mão por cima desse 4. Tem como eu tirar o 4 da sua mão? Ele vai dizer: não. Então eu vou pegar exatamente o 4 aqui, ó. E na sua mão temos exatamente a carta selecionada. Bom, esse efeito é extraordinário. O que aconteceu? É a mesma coisa do efeito do raio-x. A pessoa seleciona uma carta qualquer. Essa carta é virada ao contrário, no caso 7 de copas. Pode embaralhar à vontade, o espectador também pode embaralhar. E você vai ver que a carta está aqui no topo ou no meio, independente onde ela estiver, você tem que jogar ela lá para o fundo. Você tem que dar o jeitinho dela ser uma das últimas, mas tem que ter alguma na frente dela. Dá um toque mágico e diga que é essa carta. A pessoa fala: não, errou, então abra sua mão. A pessoa vai abrir a mão, aí você vai dar ênfase. Eu vou te colocar na mão esses 5 de espadas, puxa rapidamente e põe na mão da pessoa, põe a outra mão por cima. A pessoa vai estar ciente e acreditando que aquele ali realmente é o 5, mas o 5 permanece no fundo do baralho. Aí você fala: tá bem seguro? Tem como eu tirar essa carta da sua mão? Ela fala: não. Aí você pega o realmente 5 e só encosta na mão da pessoa e diga: peguei o 5. Pode olhar a sua carta, exatamente a carta escolhida. Muito, muito bom esse efeito, pratique bastante que é bem legal fazê-lo. Vamos para a próxima mágica. Mágica de número 28 do seu baralho Bisotê. Essa mágica chama-se O Relógio. O efeito dela é tão vibrante que eu estou usando aqui agora um relógio, mas o meu relógio nem funciona. O ponteiro está parado. Então eu na verdade não gosto nem de usar muito relógio, mas esse relógio aqui é exatamente para fazer essa mágica, porque ela é muito visual, o efeito é muito legal. Embaralha o baralho, mostra para todos que é um baralho normal e peça para um espectador escolher uma carta qualquer. Bom, nessa mágica é muito importante todos verem a carta, você coloca ela invertida e entrega na mão do espectador para ele embaralhar. A pessoa tem que embaralhar esse baralho, não pode ser só você. Se ele falar: eu não sei embaralhar, entrega para outra pessoa que saiba embaralhar. A pessoa vai embaralhar do jeito mais aleatório possível, vai estar bem misturada. Por que tem que misturar esse baralho o espectador? Porque quando o baralho voltar para sua mão, você tem que usar um misdirection da seguinte frase. Você tem que falar para a pessoa: você joga algum tipo de jogo de baralho? Não, mas você tem tanta habilidade com as suas mãos que você embaralhou o baralho e a carta voltou a ser a primeira carta do topo. Dá para acreditar nisso ou não? Aí ele vai dizer não. Aí você vira e diga exatamente a sua carta e põe debaixo do relógio. Eles vão falar: não, errou. Abre um leque e mostra que a carta se transformou. O efeito visual disso é muito, muito legal. Eu vou fazer de novo da forma que eu faço. Vamos dar uma afastada na câmera aqui para que possa me mostrar de completo. A pessoa escolhe uma carta, no caso aqui é o 4 de copas, coloco ali no meio do baralho, peço para a pessoa embaralhar. Quando a carta, o baralho volta para minha mão, eu digo para a pessoa: você joga algum tipo de jogo de baralho? Não? Mas você tem tanta habilidade com as mãos que você embaralhou o baralho, a carta voltou para o topo do baralho. Dá para acreditar? Exatamente a primeira carta do baralho aqui, ó, é exatamente a sua carta. Isso aqui chama-se Double Lift. Eu peguei duas como se fosse uma. A carta realmente está aqui, que é a carta selecionada. Eu dou um break com a ponta do meu dedinho. Coloco a carta da pessoa em cima, seguro as duas como se fosse uma e viro mostrando que é um 9. E coloco embaixo do meu relógio. Colocado, eu pergunto: sua carta era essa? Todos vão dizer: não, errou. Aí você abre um leque já segurando a carta embaixo. Ó. Abre o leque para esconder esse movimento, ó, e põe a carta no meio. Aí você diz: vamos marcar aqui no meu relógio quantos segundos eu vou me achar a sua carta. Deixa eu marcar aqui,
e está lá exatamente a carta trocada. O efeito visual, isso aqui, contínuo, é muito legal. Você fala, sua carta é exatamente a primeira carta do baralho. Era a sua carta ou não era? Não, então vamos ver quantos segundos leva me achar a carta. Deixa eu marcar no relógio. E está lá a carta selecionada da pessoa. Visualmente as pessoas ficam super impressionadas com esse efeito. É uma das que eu mais gosto no baralho Bizuté. Uma das. A sequência que eu vou ensinar no último vídeo chama-se rotina. Eu vou mostrar como é que faz uma rotina com o baralho Bizuté, que é muito, muito legal. Vamos para o próximo vídeo. Mágica de número 29. Chama-se pretas e vermelhas. Você vai abrir o baralho como se você fizesse a sequência da mágica da água e do óleo. Você vai separar as pretas de um lado e as vermelhas do outro, do jeito mais rápido possível, para não cansar muito a sua plateia. Todos estão vendo a habilidade que você tem para separar as cartas pretas das cartas vermelhas. Ok. Estando elas todas separadas, você vai falar assim, bom, eu vou misturar aqui esse baralho, e ao misturar o baralho vai acontecer um movimento muito mágico, que é tão rápido que vocês nem viram. Vocês viram o que aconteceu ou não? Eles vão dizer, não, não vi. Eu pergunto, que cor de carta vocês estão enxergando aí? E todos vão dizer, pretas, vermelhas. Aí você pergunta, aonde tem carta vermelha aí que eu não estou vendo? Aí eles vão apontar aqui, ali, acolá. Aí você pergunta, isso aqui é um 7 vermelho? Isso é um 9 vermelho? Agora deu medo. E eu pergunto o seguinte, ó, que cor que é esta carta aqui? Ó? E eles vão dizer preta, porque num toque mágico, todas as minhas cartas são pretas. Todas. Mas se eu pegar uma carta vermelha do meio desse baralho e der um toque mágico, todas elas se transformam em cartas vermelhas. O efeito é bem legal. Bom, você vai separar as cartas pretas das vermelhas, como na água e no óleo, você vai cruzar as polaridades para que elas fiquem invertidas. Quando você segura na extremidade mais larga da carta vermelha, você nunca vai ver a carta preta, porque elas caem de 2 em 2 ou 3 em 3, as cartas pretas ficam escondidas. Aí você vai arrastar o seu dedo do outro lado do baralho, puxando uma carta preta para frente, dá um toque mágico, segurando na outra extremidade, as cartas pretas aparecem escondendo as vermelhas. Automaticamente na rotina, você separaria todas as pretas das vermelhas, voltando na posição original, mostrando que água e óleo não se misturam, só as pretas de um lado, só as vermelhas do outro. Isso seria a rotina para dar uma continuidade na mágica água e óleo, pretas e vermelhas. Vamos para o próximo número. Esta é a última mágica que eu vou ensinar, mágica de número 30 do baralho Bizuté. E como uma mágica muito especial, ela chama Jumping Card, carta que pula. É um efeito muito, muito extraordinário. Você vai mostrar o baralho normal, pedir para a pessoa embaralhar e ela vai selecionar uma carta. Selecionada a carta, coloca ela invertida no meio do baralho e pode embaralhar à vontade. Deixa o espectador embaralhar também. Quando o baralho voltar para sua mão, você vai fazer um embaralhamento hindu, pegando as cartas e jogando para frente, pegando as cartas e jogando para cima. Você vai controlar a carta para que a carta do espectador venha para o topo do baralho. Aí você fala, bom, está bem misturado o baralho, então vou fazer sua carta agora pular fora do baralho. E a única carta que vai pular para fora é exatamente a carta escolhida. O efeito visual é bem legal. Bom, ela pode cair pulando para fora e cair de face para baixo, como ela pode cair invertida também. Vai depender do vento, vai depender do lugar que você estiver. Sempre a carta vai pular fora do baralho. Ou invertida, ou pular para fora, ou o maço inteiro vai virar e ficar só ela sobressalente. O efeito é bem legal. Bom, vou explicar com detalhes para você entender. A carta vai estar no meio do baralho invertida. Pode misturar à vontade, você vai localizar ela aqui, ó. Ela vai estar aqui. Localizando ela, você vai puxar a carta e jogar ela para cima. Mas esse movimento você vai fazer sem que o espectador veja, embaralhando naturalmente. Depois que você jogou ela aqui para cima, pode continuar embaralhando as cartas de baixo para cima e joga para cima novamente. A carta vai estar sempre aqui, ó. Isso é muito importante que ela seja a primeira. É só praticar o movimento. Para que a carta pule do baralho, chama-se arredagem lateral. Você vai empurrar a carta com o seu polegar
para a lateral do baralho, mais ou menos uns 3 a 4 centímetros. Mas esse movimento você vai encobrir com essa mão. Então vai acontecer esse movimento aqui, ó, sem que ninguém veja a frente do baralho. Você vai deixar essa carta levemente envergada, como se fosse um arco-íris. Então nesse movimento, numa certa altura, você vai escolher a altura correta e praticar isso. Quando você soltar o baralho, o vento faz a mágica. Treina para poder você achar a altura correta, para que o vento vire a sua carta. Ela vai pular para fora do baralho e é exatamente a carta escolhida. Mais uma vez, se eu jogasse o baralho no chão, ficaria um pouco mais fácil. Você joga a carta, você joga o baralho todo fazendo vento. Quanto mais alto, mais fácil. E a carta vai pular para fora e é exatamente a carta escolhida. Jumping Card.